Oi, gente. Mais uma segunda-feira estamos aqui. Vamos tirar o conselho da Cigana Esmeralda do Oriente para a semana, tá? Primeiro montinho, baralho da Santa Saracali. Segundo montinho, baralho da Cigana Esmeralda do Oriente. E terceiro montinho, baralho dos ciganos. Primeiro montinho, Santa Saracali, pedra ametista. Segundo montinho, Cigana Esmeralda, pedra quartzo verde. E terceiro montinho, baralho cigano, pedra amazonita. Gente, escolhe aí, enquanto isso, o baralho que você se sentir mais atraído, tá? Ou a pedrinha que ressoar mais com vocês. Aí depois eu vou virando para dar o conselho. Então, essa semana, né, a cigana vem conversando comigo, né? Tanto a cigana como o meu espiritual todo, sobre respeitar as escolhas do outro, né? Às vezes a gente ama muito uma pessoa e dá conselho, direciona e quer que a pessoa, né, pense da mesma forma que a gente, que haja e siga um caminho que a gente acha certo. Não é assim, né? A gente tem que aprender que as pessoas têm seu livre-arbítrio, que elas escolhem o que elas querem passar na vida delas, né? E qual caminho elas vão seguir. Por mais que esse caminho às vezes seja doloroso para as pessoas que amam ela. E a gente tem que saber respeitar, né? A gente tem que saber respeitar isso e deixar a pessoa viver a vida que ela quer levar. Só que a gente também não é obrigado a arcar com as consequências dos atos da pessoa, né? Se a pessoa, né, faz alguma coisa que depois as consequências podem ser um pouco desastrosas, ninguém é obrigado a conviver com aquilo, né? Já que foi o caminho que ela escolheu para viver, né? É complicado, é difícil, mas a gente tem que respeitar. Porque ninguém vive por ninguém, ninguém evolui por ninguém, o máximo que a gente pode fazer é tentar direcionar, mas o outro não é obrigado, né, a ver da forma que a gente vê e crer da forma que a gente crê. Então a gente tem que respeitar, né, o próximo, da mesma forma que o próximo também tem que respeitar a gente. E é isso, eu acho que esse é o conselho que ela quer dar, né? E outra coisa também que eu queria falar, às vezes, um montinho, eu tiro três, né, setor da vida, o geral, profissional financeiro e o afetivo, né? Às vezes um montinho fala com você sobre o seu geral e o profissional financeiro e o afetivo não bate com o que está acontecendo na sua vida. Às vezes o outro montinho vai falar, então eu sugiro que possa, né, ver os três montinhos, porque acontece isso. Às vezes eu vejo vídeo, né, no YouTube aqui de outras pessoas, né, de outros canais e às vezes acontece isso, um montinho fala comigo em um setor da minha vida e o outro montinho vai falar de outro setor da minha vida, né? Então por isso que é bom às vezes a gente ver todos os montinhos, tá bom? Vamos começar a virar os montinhos. Primeiro hora eu, minha mãe Oxum, salve Santa Sara, salve todo o povo cigano, salve Santa Cigana Esmeralda do Oriente. Primeiro montinho, pedra ametista com baralho Santa Saracali. Pichá, minha cigana, pichá. Isso aqui é pra mim, tá, gente? Quando vira assim, isso aqui é pra mim. Pichá. Eita. Gratidão. Engraçado que eu quase não consigo ler as cartas da Padilha quando é pra mim, né?
pedra ametista, baralho de Santa Sara Kali. Vamos ver o geral. Então, aqui no geral, a cigana fala o quê? Que você essa semana vai ter muitas perdas, tá? Muito desgaste energético por causa do seu financeiro, tá? Você pode ficar doente, alguma coisa assim, e isso vai te desestabilizar. Esse desgaste que você vai ter, né, pode abaixar sua imunidade e você vir a ficar resfriado, alguma coisa assim, tá? Mas para você ter força, tá? E acreditar, tá? Que o espiritual tá com você, que por mais que essa semana seja difícil, né? Tanto no financeiro como na saúde, que a espiritualidade está com você e pede para você ter força para passar por essa semana que vai ser conflituosa, tá? Que vai ter obstáculos, vai ser uma semana difícil, mas que com otimismo e com um pensamento positivo você consegue superar, tá? Então as coisas essa semana para quem escolheu, né, o baralho da Santa Sara Kali, no geral não vai ser uma semana tão boa assim, tá? Mas ela tá pedindo aqui para você não desistir, não desanimar, que da mesma forma que as coisas boas terminam, as coisas ruins, né, os dias ruins também terminam, tá? Para você se policiar muito e se agarrar no seu espiritual para você conseguir passar essa semana de boa, tá bom? Agora vamos ver no financeiro. Então, aqui no financeiro ela fala que vai ter mudanças, tá? Vai ter uma mudança no seu financeiro, como eu falei, durante essa semana você vai ter problemas, né? E vai afetar muito o seu financeiro. Então, ela pede para você ter, como vou dizer, pé no chão, tá? Para você não se desequilibrar, né? Não deixar essa situação, né, do seu financeiro te perturbar, que é só uma fase, como ela falou, dia junho também acaba, tá? Então você vai ter muita confusão, muitas mudanças no seu financeiro durante essa semana, mas para você ter o pé no chão, que isso vai ser só uma fase, que lá no final vai ter sucesso, tá? Você tem proteção espiritual, tá? Confiar mais na sua intuição, não deixar as suas emoções desequilibrar por causa dessa semana ruim, tá? Que é só uma semana ruim, tá? Ela pede aqui para você ter muito equilíbrio emocional, para não deixar essas mudanças que vão vir te contrariar, deixar você desistir do que você tem almejado, tá? Ela tá pedindo aqui no seu financeiro, as coisas vão dar certo sim, mas essa semana não vai ser uma semana tão boa e você não se deixar desequilibrar emocionalmente por causa, né, dessa situação, tá bom? Vou tirar aqui os pontinhos só para subir mais, para tirar o afetivo, senão não vai dar para ver. Então, gente, durante essa semana, pé no chão, tá? Não deixar essa semana, né, desastrosa te desequilibrar emocionalmente, confiar no seu espiritual que as coisas no final vão dar certo, tá? Agora vamos ver lá no afetivo. Então, aqui ela fala o quê? Que aqui ela diz mais para quem já tem um relacionamento, tá? Para você não deixar, né, a situação do seu geral e do seu financeiro desequilibrar o seu emocional e você acabar descontando no seu parceiro, tá? Porque aqui, normalmente, quando a gente não sabe equilibrar as emoções, quando a gente está em um setor da nossa vida ruim, a gente acaba descontando nas pessoas próximas. Então ela está pedindo aqui para você se equilibrar emocionalmente
Independente do que está acontecendo no seu geral e no seu financeiro, você não deixar respingar no seu amoroso, no seu afetivo, tá? Ela pede aqui para você ter segurança, tentar estabilizar seu emocional, tá? Porque senão você vai acabar desestruturando o seu afetivo também. Aqui ela fala das pessoas que têm compromisso, tá? Tem um relacionamento amoroso, que são casados, tá bom? Então ela fala isso, para você não deixar a fase ruim dessa semana, no geral, do financeiro, respingar no seu afetivo, para você não desestabilizar o seu relacionamento também. Que ali você vai ter um apoio, né, segurança. Se você conseguir separar as coisas, que o seu afetivo, né, o seu parceiro, o seu namorado, o seu ficante vai te dar apoio para você saber lidar com o resto dos setores da sua vida, tá bom? Então, equilíbrio emocional, que nem tudo tá perdido, tá? É só uma semana ruim, não é uma vida inteira. Esse foi o montinho do baralho de Santa Sara Cali e Pedra Ametista. Então, vamos agora o baralho da Cigana Esmeralda, Pedra Quartzo Verde, segundo montinho. Petiana, cigana, petiana. Segundo montinho, Pedra Quartzo Verde, baralho da Cigana Esmeralda. Vamos lá no geral. Gente, pelo visto, a energia dessa semana não vai ser boa para ninguém. Então, aqui a Cigana Esmeralda fala o quê? Para você tentar, né, parar de se iludir com seu pessimismo, tá? Porque você tá ficando muito paranoica. Então, você tem que começar a parar com isso, né? Enterrar esse pessimismo todo e tentar ser uma pessoa mais positiva. Ela tá falando aqui que acontece as coisas e não é da forma como você quer, então você fica muito contrariado. Isso no geral da sua vida, em tudo. E que a gente não tem o poder de controlar tudo na nossa vida, para você deixar para o universo, tá? Que isso só te traz problema. Isso só te traz perturbações psicológicas, que ela tá falando aqui, tá? Acaba tendo muito mais pensamentos pessimistas, né, e atraindo irmãozinhos menos esclarecidos para você. Então ela tá pedindo para você abrir mão da ilusão de controlar tudo na sua vida, tá? Porque senão você vai viver uma vida de contrariedade. Você não relaxa, você como vou dizer, não deixa as coisas fluir, você quer controlar tudo. E isso acaba te prejudicando psicoemocionalmente, tá bom? Ela tá pedindo aqui para você ser mais leve, deixar as coisas fluir da forma que tem que fluir, tá? Que nem tudo a gente tem o poder de controlar. Ela tá dizendo aqui para essa semana você tentar dar uma relaxada, se puder começar a meditar, tá? Que quando a gente medita a gente se conhece melhor, a gente vai relaxando e deixando as coisas fluir, tá? Porque se você durante essa semana não relaxar um pouco e deixar a vida levar você só vai viver contrariada e acabando tendo cada dia mais problemas psicológicos. Então vamos para o financeiro, profissional. Então, aqui ela tá pedindo o quê? Para você tomar cuidado com as situações do profissional financeiro da sua vida, né?
porque você fica se iludindo com as coisas, né? As coisas é de um jeito e você tenta ver de outra forma, tá? Ela pede aqui que você precisa mudar esse seu jeito para as coisas começarem a dar mais certo. Ela tá falando aqui que não que as coisas do seu financeiro, do seu profissional não dê certo, mas você poderia estar em um patamar melhor, né? E ela tá pedindo aqui mudanças com o seu modo de agir, com o seu modo de ver as coisas, tá? Porque se você continuar vendo as coisas da forma que você tá vendo, as coisas vão continuar assim. Não, não é que não estão andando, mas não estão melhores porque você não quer ver da forma real que é, você quer controlar tudo. Então, se você se deixar levar, né, começar a ver as coisas pelo lado que elas realmente são, você vai ter mais êxito nas coisas que você tá trabalhando, tá? Ela pede aqui cautela, né, deixar, né, as ilusões para lá, que você tá vendo as situações muito de forma negativa, tá? Então ela tá pedindo para você mudar esse seu jeito de ver o seu financeiro, para as coisas fluir melhor, tá? Agora vamos pro afetivo. Então, ela fala aqui que tá vindo uma pessoa aos seus caminhos, tá? Aqui, pelo visto, a pessoa parece que é solteiro. Normalmente, as pessoas que puderam escolher esse montinho aqui. Então, ela fala que vem uma pessoa nos seus caminhos, tá? E para você ter mais coragem, tá? Ela tá pedindo aqui mais coragem, mais força de vontade, né? Que você, como diz, você controla tudo na sua vida, você tem que controlar tudo, até quem chega. Então, não passa disso, porque você já vê uma coisa errada, uma coisa não sai da forma como você quer e você já descarta a pessoa. Ela tá falando aqui para você ter mais coragem com as pessoas que chegam, tá? Você se empenha mais, ter mais força de vontade, que as coisas vão dar certo. Você tem muito desgaste afetivo por isso, porque você não aceita o outro como o outro é, tá? E ela tá falando aqui que essa pessoa que tá vindo nos seus caminhos, esse cavaleiro, se você se abrir, ter mais coragem de se empenhar nisso, tá? Vai trazer uma união boa para você, vai ser uma parceria boa. Então, só depende de você deixar fluir o seu afetivo também, para as coisas começarem a caminhar bem, tá bom? Então, ela pede aqui coragem, deixa as coisas acontecer naturalmente, para de querer controlar tudo e todos à sua volta e que as coisas saiam da forma que você quer, que a vida não é assim. Deixa fluir, tá bom? Esse é um montinho do baralho da Cigana Esmeralda, Pedra Quartzo Verde. Gente, só Deus vendo, né? Terceiro montinho, Pedra Amazonita, baralho dos ciganos. Tchau, Cigana Esmeralda, tchau. Então, vamos lá. Primeiro, fileira geral. Então, aqui no geral, a Cigana Esmeralda fala o quê? Preste atenção nas situações, tá?
ela tá falando aqui é no geral, tá, gente, em tudo, que vai vir muitas situações enganosas durante essa semana, tanto no afetivo, no financeiro, no social, tá? Ela tá falando que vai muitas situações enganosas. Para você se ligar ao seu espiritual, tá? Para você não vir a sofrer depois. Que se você tiver ligada bastante ao seu espiritual, para você prestar atenção nas suas intuições. Aqui quem escolheu esse montinho, a cigana fala que vocês são pessoas intuitivas, tá? E que vocês não confiam muito na intuição de vocês, né? Que vocês são inseguros. Mas para você, nessa semana, prestar mais atenção naquela mensagenzinha que vem, tá? Acalentando o seu coração, aquele alertazinho, aquela luzinha vermelha piscando, que vai vir muitas pessoas e situações enganosas para o seu caminho durante essa semana, tá? Pé no chão e se liga à espiritualidade e confia na intuição de vocês, nas mensagens que o espiritual enviar para vocês, tá? Conhecer uma pessoa nova, a pessoa vai fingir ser uma pessoa que não é e você sentir aquela luzinha piscando, pode confiar. Aquela pessoa não é aquilo que está mostrando. Isso é em tudo, tá? No geral, no social, no espiritual, em tudo. Preste atenção nas intuições de vocês, tá? Agora vamos para o financeiro profissional. Então, aqui a cigana fala o quê? Para você, no seu financeiro profissional, tentar procurar alguma coisa para você, né? Para a sua vida que você goste, tá? Ela não tá falando para você sair do trabalho que você tá, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ela só tá falando para você não trabalhar contrariado, você arrumar alguma coisa que você goste de fazer, tá? Porque quando você trabalha com o que você ama, você não tem um dia da sua vida que você trabalha, tá? Que você vai estar fazendo o que você ama. Ela tá pedindo para você se capacitar, né? Se melhorar, que com o tempo você consegue uma coisa que você gosta de verdade, porque ela tá falando aqui que você tá em um trabalho que você não tá satisfeita, que você não tá fazendo com amor, com o coração, tá fazendo mais por causa do dinheiro. Eu acho que saiu isso semana passada sobre. Então, com o tempo você vai explodir, tá? Se você tá em uma situação que você tá, como eu vou dizer, contrariada, vai com gotinhas e gotinhas vai enchendo o copo, daqui a pouco o copo transborda. Então ela tá falando aqui, com o tempo você vai jogar tudo pro alto. Então antes que isso aconteça, ela tá pedindo para você tentar procurar fazer alguma coisa que você ame de verdade, tá? Para você não trabalhar contrariada da forma que você está trabalhando. Quando você trabalha com amor, você faz as coisas bem melhor, tá? Eu acho que isso daqui saiu semana passada, alguma coisa sobre isso. Isso no financeiro, profissional, gente. Agora o afetivo. Então, aqui a cigana diz o quê? Aqui ela tá falando, acho que tem duas coisas para falar. Aqui ela tá falando primeiro que você tá em um relacionamento, para quem tá em um relacionamento que só tá trazendo sofrimento, tá? Que você tá em um relacionamento que você tá iludida, não, que você tem que, como vou dizer, pegar as rédeas de novo da sua vida, para você seguir um caminho que você seja feliz. Que não adianta ter um relacionamento só para falar para os outros que tá em um relacionamento, tá em um casamento, se isso te desgasta e te traz sofrimento, né? Porque não adianta a gente viver por aparência, ela tá falando aqui, não adianta viver por aparência, tá? A partir do momento que você quer viver para mostrar para o outro que você tá bem, você só tá se destruindo por dentro. Ela tá falando aqui que você, essa semana, tem que botar um ponto final nas coisas que te destroem, tá? Ninguém vive com uma pessoa que te prejudica o tempo todo ali, sem se desgastar, sem sofrer, né? Ela tá falando para você, durante essa semana, botar na balança, vale mesmo a pena esse relacionamento? O que tá me agregando, né?
tá me prejudicando mais do que me fazendo feliz. Então ela pede, põe na balança, vai viver de ilusão até quando, né? Isso é para quem tá em um relacionamento, em um envolvimento, tá, gente? Agora aqui ela tá falando para quem não tem ninguém, quem não tem relacionamento. Ela tá falando aqui que não tá cansada de sofrer, de ficar sozinho. Ela tá falando aqui que sozinho a gente vai mais longe, né? Minto, ela tá falando aqui, sozinha a gente vai mais rápido, mas acompanhada a gente consegue ir mais longe. Então ela tá falando aqui que chega de sofrimento por estar sozinho ou sozinha, né? Que o seu coração pede alguém para caminhar junto com você. E ela tá falando aqui para você se dar a oportunidade de um amor, né? De alguém te dar a mão, para você confiar mais nas pessoas, que você também que ela fala para quem tá sozinho, tá evitando muito o amor, né? Não confia mais. Ela tá falando aqui para você não desacreditar do amor, tá? Que para você aprender a escolher melhor, que quando você é seletiva, né, você escolhe melhor. Então ela fala aqui para quem tá solteiro aqui, tá cansada de andar caminhar sozinho, acredite mais no amor, tá? Acredite, seja seletiva sim. Ela tá falando aqui, seja seletiva sim, porque quanto mais seletiva você estiver, melhor vai aparecer pessoas que estejam na mesma vibração que vocês e queiram as mesmas coisas que você, tá bom? Esse aqui é um montinho do baralho dos ciganos, tá? Pedra amazonita, terceiro montinho. Gente, eu vou pedir licença aqui a Cigana Esmeralda, tá? Porque a Padilha quer dar um recado, eu não sei o que é. Laroie, minha rainha, ela tá pedindo aqui que ela quer dar um recado, eu não sei o que é não. Dá licença, Cigana Esmeralda, que eu não tenho costume de fazer, eu acho que eu só fiz isso uma vez. Laroie, minha rainha, Laroie, da nossa tia. Entendi. Aqui é geral, tá, gente? Então, aqui a Padilha tá falando o quê? Pra gente tomar cuidado, tá, com nossos pensamentos, né, com nossos sentimentos, que a gente tá tendo muitas parcerias desagradáveis, tá? Ela pede aqui mudanças, tá? Pra gente ter mais conexão com o nosso espiritual, tá? Pra gente ter mais sabedoria pra caminhar na rua. Ela tá falando aqui que tem muitas pessoas que acham que tem amigos, tá botando dentro de casa mas não é amigo, tá? Que as pessoas, nossa, as pessoas que a gente pensa que tá ali com a gente, né, do nosso lado, é as mesmas pessoas que estão, como vou dizer, providenciando a nossa queda, tá? Padilha que pede pra gente tomar cuidado, né? Começar a desfazer as amizades que não têm o mesmo propósito que a gente. Ela tá pedindo aqui, ó. A Padilha tá falando, cuidado com as pessoas que andam com a gente. Tem muita gente que tá, né, do nosso lado nos abraçando, mas quer a nossa queda, tá? Ela pede mudanças e separação dessas pessoas, tá? Que tem muita gente que amaldiçoando o nosso caminho que tá do nosso lado, tá? A Padilha tá pedindo aqui. Não sei pra quem é isso, ela tá falando pro geral. Quando eu tava no segundo montinho, ela já tava falando comigo.
Pedir licença à dona Cigana, da Esmeralda, para poder falar. Ela tá pedindo aqui, tá? Sabedoria para caminhar na rua e escolher quem vai estar dentro do seu lado. Nem todo mundo que diz amigo é amigo, tá? Ela tá falando aqui para quando você começar a perceber quem são suas amizades de verdade, aí você vai começar a estar numa energia melhor, tá? E vai começar a chegar pessoas que têm o mesmo pensamento, os mesmos sentimentos que você, o mesmo propósito de vida, para se afastar dos amigos que só querem a sua queda, tá? Esse é o conselho da Padilha. Não sei qual motivo ela falou isso, mas tá aí, né? Mudança no comportamento no interior para poder atrair gente boa para perto de você, tá? Gratidão, minha rainha, gratidão, minha sete catacumba. Então, gente, esse é o conselho, né, da Cigana e o da Padilha que ela estava falando aqui que queria falar. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite e até o próximo vídeo.